900 ml, 5,99 a unidade. Açúcar doce dia, 3,49. Arroz básico, 6,89. Arroz somar, 4,69. Café maratá, 250 gramas, 7,99. Macarrão que delícia, 1,89. Veja multiuso, 500 ml, 4,49. Vitória Supermercados. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Olá, bom dia para você. Se é que você teve uma ótima noite depois do resultado lá da votação na Câmara dos Deputados sobre a Zona Franca de Manaus. Calma, ainda vai para o Senado e pode aparecer algum salvador da pátria ali. Como a gente sabe como funciona a dinâmica da política. Seja muito bem-vindo ao Poder e Opinião, RND TV, canal 38.1 e na Rádio ZLZN Manaus. Hoje, quinta-feira, sol lindo na capital do Amazonas e, obviamente, aquele calor peculiar da Manaus. Estamos próximos da linha do Equador, então, como diria um saudoso político, está explicado, né? No entanto, nós vamos até o meio-dia aqui e hoje é dia de Sincerão da Política. Nós vamos ter a companhia do querido, ilustre, amigo de longuíssimas datas, várias histórias com H maiúsculo, o Chico Preto. Marco Antônio Chico Preto. Olha, tu conhece o Marco Antônio? Eu conheço. Sei nem quem é. Da Ninguém Grécia, sabe quem mitologia grega, não. O Chico Preto. Está aqui o Chico Preto, já está aqui, né? Sempre como há muitos anos pontual. E, olha, Chico, nós vamos tratar desse assunto, não pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa, até sobre o Vasco da Gama, ele responde. Está comigo também o doutor Anderson, muito obrigado, doutor Anderson Fonseca, advogado, professor de Direito Constitucional e um dos melhores títulos que tem na parede do seu escritório, que é meu amigo. Pronto, está aqui com a gente no Poder e Opinião. Tudo bem, doutor Anderson? Tudo tranquilo, bom dia. Hoje aqui com o nosso querido e amado também amigo Chico Preto. Chico né? Preto. Tem carteirinha já de amigos? Tem. Amigos do Chico Preto. Carteirinha número 00001. Então ganhou da gente. Pablo Medeiros também está debruçado desde cedo nos artigos. 499 e 511 artigos. Conhece Hoje mais artigos da reforma do que o Paulderney Avelino. Bom dia, Pablo Medeiros. Bom dia, Jackson. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, Chico Preto. Bom dia, telespectador. Hoje está movimentado, né? Hoje o negócio vai pegar fogo. Temos o Sincerão da Política. Fogo no parquinho, Jackson? Não, eu costumo dizer... Acho que estão levando a lenha ainda, né? Costumo dizer que não adianta você tentar tirar, colocar fora deixar ali fora dos trilhos o Chico Preto. Ele responde mesmo, não tem esse negócio não. Eu conheço um pouco o Chico Preto na sua trajetória política como repórter. Tem a sua opinião já formalizada e tudo mais. Advogado, né? Professor de jiu-jitsu, nas horas vagas.
Enfim, é esse. Vamos para os destaques agora do Poder. Vamos lá no site opoder.com. Bora. Pablo me traz os destaques. O destaque é a reforma tributária, mantiveram a UEA, os repasses, mas tem outras situações que podem trazer muitos prejuízos para a gente. Vai destacando aí o poder.com. Temos aqui uma local, né? Parlamentares criticam Davi por repintura de mosaico e gastos milionários. Que mosaico é esse aí, hein? Os vereadores de oposição destacaram que o atual prefeito gastou recursos públicos ao longo de 3 anos de mandato para pintar mosaicos em todas as zonas da cidade. E agora, né? Ele está repintando. Repintando. Tá repintando. É o nosso dinheiro aí bem utilizado, né? Eu vou perguntar essa no Cicerão da política. Vou perguntar essa daí. Professor Anderson. Jackson, é uma situação que a gente já vem vendo, né? O político, geralmente, quando ele está ali no poder, ele tem que deixar a sua marca, e a gente espera que essa marca seja deixada de maneira que a população entenda que aquilo ali é uma boa gestão e não através de tinta, não através de situações dessa natureza. Não é de hoje, aqueles que têm um pouco mais de memória vão lembrar aí saudosamente, né? Quando era possível você colocar aqueles símbolos ali do político de questão, né? Nós tínhamos aí a abelha do Amazônio Mendes, nós tínhamos aí o bozo do Gilberto Mestrinho, aquele timão, né? Também era utilizado, dentre tantos outros. Como a legislação agora não permite mais esse tipo de coisa, então agora a cabeça aí dos pessoal da comunicação, do marketing, sei lá, começa a pensar em alternativas. E a alternativa para este prefeito foi pintar com as suas cores ali, não sei quem percebeu, mas assim, de maneira subliminar, você conseguia ver nos contornos ali um D, um A, né? Pintado de maneira de mosaico, como você bem mencionou. Só que não pode levar adiante esse tipo de situação, porque acaba a figura da pessoa sendo atrelada ao cargo que ele exerce, e agora no período de eleição, mais do que nunca não é possível. Então, novamente, o nosso dinheiro sendo gasto para repintar, né, e tirar essas marcas aí para não identificar a figura do prefeito. Vocês querem saber quanto foi mais ou menos gasto milhões. Só com pintura? 100 milhões. 100 milhões? Mais de 100 Eu devia milhões. ter aberto Doutor uma Anderson. fábrica da Souvenir. Mas, doutora, deixa eu Uma te falar. representação. Deixa eu te falar uma coisa. Uma distribuidora de tinta. Eu vou te parabenizar. Né? Muito obrigado. Uma das maiores pontuações da OAB, entende? Porque eu acho que eu tenho algum TDAH. Eu não tinha percebido que tinha DA naquele mosaico. Tem. Tem? Se você prestar atenção... Você olha eu não tinha bem, percebido. parece. É uma ondinha Isso, assim, que faz um faz D, um- e aí não. depois tem Não. Faz uma tem um silhueta triângulo ali que faz de uma uma silhueta do letra. mar. Não Faz. tem aquele teste para a pessoa ter Rochar. aquela percepção. É. Qual é o teste? Rochar. Então eu estou reprovado já. Eu nem Se ainda sequer tiver alguma passava pintura na dessa minha na cidade, cabeça. você presta atenção, porque são algumas ondas aí que faz, e tem uma que faz um formato de um isso D que eu e a não outra é passei- sempre um triângulo. Por isso que eu não passei no Faz o ar. psicotécnico do Detran. Tá explicado. Não Tá tem explicado. Tá condições, explicado. não conseguia fazer. Mas olha, vamos ouvir o Chico Preto. Já, o Cicerão começa logo desde o início. Chico Preto, Começa começando. suas impressões, você já foi, eu chamo de você pela sua jovialidade, pelo seu posicionamento firme. Qual a experiência parlamentar, vereador, deputado estadual, secretário, ordenador de despesas, né? Uma vida pública e cheia de serviços prestados à sociedade. Ver um cenário desse agora, a sua opinião. Comecemos do início. É. Bom dia. Em Sim. ordem Bom dia. alfabética. Isso. Ordem alfabética. Ao Anderson, Muito obrigado. ao Jackson, ao Pablo, e quebrando a ordem alfabética ao internauta, Isso. né, que está nos acompanhando aqui. Bem, eu fiquei me perguntando, onde que estava o Poder Legislativo nessa questão? Cadê a fiscalização, né? Cadê o papel do vereador? Porque a gente sabe que a regra da administração pública é da impessoalidade. Então, se a Câmara Municipal, ao ver que essa conduta é uma conduta que caracteriza a pessoalidade da atitude do gestor, a Câmara Municipal de Manaus tinha a obrigação, ou pelo seu conjunto, ou algum vereador individualmente, acionar o Poder Judiciário para corrigir isso. Não Não teve, no final de 4 anos, mas Ah, lá atrás. Não teve. A pergunta é, onde estava a Câmara Municipal? Onde estavam os vereadores da Câmara Municipal? Porque, olha só, falar, até papagaio fala, mas agir É totalmente diferente. exatamente. E cabe, o Anderson é um brilhante advogado, sabe que caberia uma ação Sim, com contra o Poder certeza. Judiciário para corrigir isso aí. A pergunta é, algum vereador fez essa ação? Porque só ocupar a tribuna, estribuchar para lá, estribuchar para cá,
olha, não adianta. Você precisa... Se a Câmara administrativamente, política administrativamente, não tomou a providência, por as questões próprias da política, Sim. mas individualmente um vereador poderia ter agido, né, ter provocado o Poder Judiciário para que isso não tivesse acontecendo nesse exato momento. Eu destaco isso, Jackson, porque esse ano é ano de eleições parlamentares. E a importância de parlamentares atentos para não permitir que Manaus viva situações como essa. A regra é da impessoalidade. Eu até entendo que, se essa lei não existir, que é necessário uma lei para que a gente acabe com essa possibilidade seguinte: olha, as cores padrão da Prefeitura de Manaus serão essas para qualquer prefeito. Exatamente. Ponto. Não tinha sido criado o Ponto. brasão de Manaus? Pois é, tem Tu o brasão lembras? oficial, mas as cores que identificam. Ah, tá. Porque hoje, nessa questão de identidade visual, Sim. a Prefeitura de Manaus pode ter uma identidade visual associada ao brasão Isso. oficial da Prefeitura. Mas que essas cores sejam cores para qualquer prefeito. Exatamente. Até para Seja dar a ele noção o de Guinho, continuidade, o né? Zezinho e o Luizinho, né? Seja qualquer prefeito. Ou o Davizinho. Qualquer prefeito, que as cores oficiais sejam repetidas em qualquer administração. Esse é o papel da Câmara Municipal de Manaus. E aí eu fico me perguntando, onde estava a Câmara Municipal de Manaus nesse episódio? É verdade, uma situação bastante bem colocada aqui, né? E se a gente levar em consideração que durante a maior parte do mandato a Câmara teve aí a maioria, né? Ou pelo menos aparentemente a maioria do lado do prefeito, com várias requisições que foram feitas em sendo derrubadas, que tinham um pouco mais de peso e relevo, que diz respeito a empréstimos, diz respeito a uma série de coisas, a situação da tinta e da identidade visual realmente ficou a desejar, né? Mas, nesse momento, não tinha muito como fugir, porque a Justiça Eleitoral exige, né? É uma obrigação não fazer essa associação para gerar aí a questão da impessoalidade. Só que nessa situação, nosso bolso de novo é que está pagando, né? Pagou Será a que no primeira vez, pagou gabinete novo. de nenhum vereador tinha um advogado capaz de receber essa orientação? Disse, olha, a gente precisa questionar isso na Justiça para corrigir isso, não agora no último ano, mas lá atrás, desde o início. Corrigir, complicado. chamar a atenção da Prefeitura e corrigir. Se a Prefeitura não corrigisse isso pelo bom entendimento, ela corrigiria isso lá atrás ainda pela decisão da Justiça. Nem há 2 anos atrás, quando dividiu a Câmara, A cisânia. aquela cisânia entre a eleição da presidência, não houve também essa observação? Essas e outras, Chico, se a gente for fazer um levantamento. Jackson, eu sei que a Câmara ela pode agir institucionalmente, ela deve agir, não é que ela deve agir. Porém, por conta das nuances políticas, base, oposição, se isso não acontecer pela decisão da Câmara, um vereador individualmente ele recorre ao Poder Judiciário. Ele prova, olha, tentei resolver. vereador? Claro, Pode? pode, Muito bom. pode. Porque às vezes... Ele provoca pode- o Poder pode- Judiciário. deve. Utiliza Não é que pode, ele deve. Um vereador, O vereador uma atento. vandoria não faz verão. Exato. Não cabe nesse... Deixa eu lembrar um episódio que aconteceu comigo no ano de 2014. Sim. Governo do Estado do Amazonas, gestão do ex-governador Omar Aziz, procediu um pagamento de um precatório que eu afirmo para vocês que nesse precatório tinha gato. Tava quadra com quina. Tu eras deputado. Eu era deputado. Tinha Isso. quadra com quina nesse precatório. Quadra com Sim. quina é ótimo. Dominó, Gato, né? famoso Dominó. gato. No dominó, no dominó. E ao no perceber dominó. o gato, eu levei o assunto A para quadra tribuna. com quina, olha, é um exemplo muito lindo. Quadra Mas com não é? quina. Gostei. Bem regional, né? Muito O que mostra Prova que- das minhas raízes. Muito É, bom, exatamente. É eclético. Acaba que tem raiz. É eclético. Quadra com quina. Quadra com quina. Não tá certo. Ao ver isso aí, eu levei isso para a tribuna. Disse, olha, Assembleia, está acontecendo isso. Bem, a Assembleia politicamente disse, não quero saber. Não vou me meter. Não vou me meter. E aí, o que eu fiz individualmente? Representação ao Tribunal de Contas do Estado, representação ao Ministério Público, fui ao Poder Judiciário mostrando, Sozinho. por A mais B, Sozinho, Chico. sozinho, por A mais B, que ali naquele precatório Coragem. tinha gato. Tinha gato. Resultado, esse precatório, que era da empresa Andrade Gutierrez, no valor de 700 milhões de reais, Só. foi cancelado pelo presidente do tribunal à época, o desembargador Imoutinho. Então, essa história de que, mas a Assembleia, tudo bem, o poder pode, para a questão da dinâmica política, oposição, base, não querer mexer no assunto, mas um parlamentar ciente, cioso de que aquilo ali é grave,
Não, peraí, deixa eu levar ao conhecimento do Poder Judiciário e dos outros órgãos de controle. Até hoje, Tribunal de aborrecido Contas, contigo. Ministério Público. Até hoje estou aborrecido contigo. Até hoje. Ah, E pronto. mais um detalhe nesse episódio. Esse episódio foi em junho de 2014. Setembro do mesmo ano, acontece aquele fatídico episódio que colocou a minha esposa na massa de mira de um delinquente Um sargento, que mataram Isso, o sargento eu lembro. Caju, que trabalhava comigo. eu lembro. O cancelamento foi em 2014, junho. Eu lembro. Setembro de 2014, na frente do partido que eu presidia, matam o Caju e por pouco o Tu tiro achas- não pega na minha Tu esposa. achas que não Coincidências foi da nenhuma política. coincidência? Coincidências da Tu acha política. que não foi coincidência? Na Operação Maus Caminhos, Isso. deflagrada em 2016 pela Polícia Federal, 2 anos depois? desvio, os valores Terríveis. não são menos de 130 milhões de reais. Tem versões que dizem 200, mas certamente não é menos de 130 O milhões de piso é reais. 130 milhões de reais. Piso. A Polícia Federal, ela intercepta uma ligação do cara que era o pivô da Operação Maus Caminhos, chamado Mohamed. Eu lembro. Mohamed, enfim. Gigante, grandão. Parente. Hã? aí. Médico e tal. É. E o cara diz na ligação, porque o meu nome entra no meio, que uma das pessoas implicadas também dizia: rapaz, a gente não está conseguindo fazer isso porque tem aquele deputado, o Chico Preto, que está questionando e tal. E o Mohamed, do nada, ele diz o seguinte: rapaz, aquele tiro era para ter pego no Chico Preto. Vixe. Isso tudo são fatos. Se as pessoas buscarem na internet, vão encontrar a Operação Maus Caminhos, acusado de desejo à morte de Chico Preto. Enfim, É terrível. eu estou comentando Sim. episódios para mostrar o seguinte: um parlamentar, quando ele tem a decisão de agir, ele age. Ele pode agir. E acho que deve agir. Tá? Ele deve agir. Acho que ele deve primar pelo diálogo. Diz: olha, prefeito, governador, está errado, bora tentar corrigir. Não deu certo. Ele precisa levar a outras instâncias. E foi exatamente isso que eu fiz em 2014, nesse episódio do precatório quase que bilionário da Andrade Gutierrez. 700 milhões de reais seriam pagos para Andrade Gutierrez, e olha que tinha muito gato ali. Tinha muita quadra com Quadra. Tinha muita quadra Quadra com quina naquele com pagamento. quina. Essa eu vou lembrar. Lembrou? Essa eu vou lembrar. Lembrou a essa galera? Eu vou lembrar. É. Quadra com quina. Eu vou colocar Famoso traço Chico gato. Preto. Famoso gato na mesa do dominó. Mas tem mais destaque. Vamos pro destaque do site opoder.com. Tá bombando o Bora, site, hein? Tá. Uma alta. Temos uma aí do Ah. áudio. Do áudio? Que do áudio? Durango Duarte. Não, já antes deu ontem esse áudio, não? Não. Não? Mostra. Tem áudio aí? Tem o áudio aí, ó. do poder.com. Isso aí é o Durango seguinte. Duarte ameaça presidente do TRE Amazonas. Eu vou destruir essa reunião. Ele pressionou para cancelar uma reunião convocada por Simões, contando com a participação de 9 institutos de pesquisa eleitoral do Amazonas. Ele protagonizou Olha essa uma daí. polêmica ao ameaçar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões, e o Poder Judiciário Estadual em áudios que circularam na internet. Deixa eu te explicar o contexto aqui para os nossos convidados também, para darem sua opinião. 9 institutos de pesquisas de Manaus solicitaram ao presidente do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, desembargador João Abdala Simões. O que significa egrégio? Só para as pessoas... Por favor. Importante, excelso, relevante. Excelso Tribunal. E aí, o que ocorreu foi acatado o pedido, aceito o pedido, e marcou-se uma reunião para o dia 17 de julho, às 15h30, a título de se conhecer a metodologia, as formas que são feitas as pesquisas, etc. Vamos lá. Aí, né, o empresário que é citado aí, inclusive a nota de que ele enviou ontem para a imprensa, uma nota bem diferente do áudio, pedindo desculpas, que ele estava momentaneamente irritado, etc. Tudo mais, e reconhece, inclusive, o trabalho do desembargador. Todo mundo reconhece o trabalho. Eu sou o primeiro, se for o caso. Sou o pilotão lá na frente com a bandeira reconhecendo o A bandeira trabalho de reconhecimento. de reconhecimento do desembargador. E aí ele disse que alguns institutos são fraudadores, etc. Fez duras
denúncias ali que eu acho que ele tem que comprovar isso tudo, né? No entanto, obviamente, vazou esse áudio, essa ligação, o assessor se sentiu ofendido, talvez tenha passado para alguém, que é o Cláudio Barbosa, o jornalista, né? Um jornalista muito competente, sério, o conheço já há muito tempo, entendeu? E, obviamente, teve todo esse rebuliço ontem foi durante todo o dia, a gente está fazendo, inclusive, o day after aqui, vai ser mantida a reunião, mas no áudio deu para perceber que havia, assim, um certo desrespeito, uma agressão, né? Uma forma muito incisiva do empresário a respeito da reunião. Tem um áudio aí, mostra aí, tá no poder.com, mostra. Orienta o teu presidente não fazer o que ele vai fazer no próximo dia 17 às 15h30. Vocês vão levar o tribunal ao ridículo. E eu vou para a reunião e eu vou desmascarar tudo. Ele está abrindo espaço para as empresas fraudadoras, e eu sei que você está não envolvido com a fraude, mas são empresas fraudadoras com incongruência, tem fraudes, inconsistências, para fazer uma audiência. Peraí, bicho. Vocês vão ser enrabados. Eu vou cancelar minha viagem para São Paulo para ir para essa reunião. E eu vou desmoralizar todo mundo. E eu vou mandar gravar e vai ser uma merda. Não faça essa besteira. E eu vou fazer um vídeo e vou dizer em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral que ele está, entre aspas, criando um cenário para favorecer os fraudadores. É surreal. Tu vai fazer essa indução ao presidente? Cláudio, tu vai se submeter a esse ridículo, rapaz? Ó, bicho, tu vira assessor e tu vai se prestar esse papel de botar o presidente nesse papel ridículo? Vai ser um escândalo. Eu vou destruir essa reunião, Cláudio. Vamos destruir a reunião do desembargador. Vamos lá. Anderson Fonseca. Né? Porque, veja bem, goste ou não goste dele, tem as suas críticas, enfim, mas isso o presidente representa a justiça eleitoral, né? A todos se ter um cuidado ali para esses endereçamentos, inclusive das suas críticas, das suas situações aí que você não concorda e tudo mais. E se ele é um instituto de pesquisa que também prima aí pelos dados serem corretos, etc. e tal, eu acredito que deveria ser mais um a dizer, não, tá certo, a justiça eleitoral tem que chamar todos, é uma preocupação legítima, vamos separar o joio do trigo aqui e tal. Mas não entendi, assim, essa vontade, essa assanha tamanha, né, de querer barrar uma reunião, né, democraticamente chamando aí todos os representantes dos institutos de pesquisa pelo chefe daquele poder e endereçando ameaças até, né, abuso de autoridade. Eu estava acompanhando aqui as publicações, um pouco mais do que ele mencionou, né? Vou destruir essa reunião, o João Simões vai ter que responder por abuso de autoridade, não sei o que e tal. Depois disso, parece que ele fez uma nota pedindo desculpas e tentando remediar um pouco essa circunstância. Sarou? Eu acho que não. Eu acho que não. O Chico Preto também é um político já experiente. Eu não falo nada no privado que eu não possa sustentar no público. Isso é importante. Eu vou embora. Depois dessa, É isso aí, depois fechou. dessa, Depois daqui Eu não falo nada, quadra, eu não falo nada no privado que eu não possa que eu não sustente no público. Cadê o ocrinho Hoje- do hoje- Chico Preto? Bota o ocrinho. Porque esse ambiente, bota o ambiente de rede social, É. né? É isso. Vale o corte. Você tem Mas é direito, verdade isso você aí, tem Chico. direito às suas opiniões. Agora, aquilo que eu falo no privado eu sustento no público. Pronto. Ponto. Pode gravar aí, então, já sei. Aquilo que eu falo no privado eu sustento no público. Com essa frase a gente vai pro break. Bora pro break. Depois tu faz o corte e manda pra gente. RND TV, canal 38.1, Poder e Opinião, ao vivo, com a presença do Chico Preto, Pablo Medeiros e Dr. Anderson Fonseca. A gente volta em instante. Somos a RND TV, canal 38.1.
Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465 7863. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465 7863. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465 7863. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui na sua RND TV, canal 38.1. Esta é a RND TV, aqui é sobre gente. ZLZN Manaus, a sua rádio da Amazônia para o mundo. Daqui a pouco vai sair o Teixeira de Manaus no Amazônia Hits, né? E eu quero acompanhar também o Biradão, que tem, que é só isso. Pediram o Taylor Swift, não vai tocar, porque vai no lugar da Taylor, a gente vai colocar o Nunes Filho. Então a ZLZN é só Amazônia, mano. Nunes Swift. Pode ser também. Agora veja bem, a gente está comentando aqui sobre os assuntos, né? O pessoal, o que é isso? Bom, vai lá no site opoder.com. Muita gente ainda não sabe o que aconteceu. Isso não são nem mais bastidores, já está em público, né? Sobre essa questão que aconteceu ontem entre um empresário proprietário de um instituto de pesquisas e um só o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que o instituto de pesquisa precisa para registrar a pesquisa, hein? Que tu diz, para colocar na forma pública. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que vai ser vetado, não, coisa parecida. Mas é algo que não, sabe, surreal é justamente esse tipo de situação que aconteceu, na minha humilde opinião. Vamos para o Sincerão da Política, agora com o Chico Preto. Vamos lá, Chico Preto. Só uma dúvida. Diga. Deixa eu explicar. Pega a carta, responde numa palavra ou é um comentário? Tu pega a carta, mostra para ver o vídeo, mostra para esta câmera e comenta. Para as lentes da verdade. Exatamente. Comentário. Nesse sentido. Isso, do tamanho de um Twitter. Aí tu vais, né, controlar o teu comentário. Tá bom. Aproveite bem. Aproveite. Vamos lá. Ou não. Começa pelas extremidades. Então. Isso. Pelas pontas. Vai. Não vi nem quem é ainda. Mas olha. Olha. Eu tô mostrando aqui porque agora eu vou me surpreender com quem eu tirei. Vamos lá. Pode virar. Pode virar. Pode virar. O público já viu. Deus me livre. É o comentário, É o seu comentário sobre... Deus me livre. Deus me livre. Senhor, tenha piedade dessa nação, Senhor. Vai, continue. O Lula é o descondenado, né?
Vamos deixar bem claro, o Lula não foi inocentado dos processos que a Lava Jato o acusou. O acusou não, sentenciou. Isso. Ele foi sentenciado, as sentenças foram confirmadas e, de repente, o Supremo Tribunal Federal deu um jeito de encontrar um problema no CEP. Não, o CEP não é esse. O CEP não pode ser Curitiba, tinha que ser Brasília. Tudo parte de uma grande jogada do sistema. O Lula era o melhor candidato para o sistema que está aí. Sistema esse que está fazendo não uma reforma tributária, mas uma deforma tributária. Você não reforma. Quando você pensa em reformar a sua casa, você pensa em melhorar o ambiente da sua casa, para você e para as pessoas que você vai receber. Aí você vai fazer uma reforma tributária onde você vai piorar a cobrança de impostos, você vai aumentar a cobrança de impostos dos brasileiros. É isso. Vai ficar caro mais Uber, está ficando mais caro gasolina, serviços de um modo geral. E detalhe, os serviços, o comércio e o serviço são os segmentos que mais empregam hoje. Por quê? Porque com o fenômeno da indústria 4.0, até 5.0 já está se falando, a indústria vai produzir cada vez mais, mas ela vai empregar cada vez menos. E para onde vão essas pessoas? Aí vem a deforma tributária, carrega a mão no comércio e no serviço, que são os segmentos da economia que mais empregam hoje. Então, quando você atocha, arrocha na mão contra o comércio e serviço, você vai empregar menos. Então, Deus nos livre e guarde, aguardando 2026 para que o voto consciente dos brasileiros coloque esse cidadão no pijama, e de preferência listrado. Muito bem. Mais uma carta para Chico Preto no Sincerão da Política, o comentário. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta. Esse aqui eu vi antes de mostrar. Mostra. Tá aí. Quem é, será já é? Amon. Deputado Amon Mandel. Eu tenho uma filha, Mariana, ela tem 19 anos. Isso. Se a minha filha fosse... Se a minha filha está com 19. Se a minha filha fosse pedida em casamento por um jovem que namorou com uma menina, ficou 2 anos e largou, daqui a pouco namora com outra menina, namora 2 anos e larga, eu vou dizer, minha filha, esse menino, esse homem não é para você, porque ele não quer compromisso sério. Eu contei essa história no início para dizer o seguinte, que eu vi o videozinho do Amon dizendo, eu quero casar com Manaus. É verdade. Acho que Manaus precisa de gente com compromisso sério. Gente que queira, sabe, levar um compromisso até o final. Você assume um mandato de vereador, vá até o final. Dispute a reeleição, mostre que você fez por onde. Você assume um mandato de deputado federal, vá até o final. Mostre as suas causas, mostre as suas bandeiras. Mas eu vejo o Amon que tem por trás de si, com certeza, um aparato econômico muito grande, porque ninguém faz uma campanha para deputado federal como ele fez, com 270 mil votos, sem grana. Então tem muita grana por trás do Amon, na minha opinião. Tá? Não sei qual é a origem, não sei, mas tem muita grana, tem muita estrutura econômica. O Amon agora é candidato a prefeito, sem ter cumprido nenhum mandato até o final, que pediu o voto da população, sabe, assumiu o compromisso, não levou nada até o final. Então, eu diria, se Manaus fosse a minha filha, eu diria, minha filha, procure alguém que queira compromisso sério com você, que não só vai lhe usar para daqui a pouco pegar outra. Muito bem. Agora, mais uma carta. Por favor, a plateia se contenha. Vamos lá. Que rufem os tambores? Não, não tem, né? Sim. Escolhe aí. Vamos para a extremidade. A outra. Tu já... não, essa eu vou parar tudo aqui. Veja a sua carta. Chico Preto. Eu diria responda. Assim. Omar, eu ando em bons caminhos. Só. Ponto final. Para bons entendedores. Omar, eu ando em bons caminhos. Muito bem. Mais uma carta. Sincerão da Política ao vivo. RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. A outra ponta, Chico Preto, ao vivo. Vamos lá. Quem é? Prefeito Davi Almeida. Davi Almeida. Vamos lá. Davi teve muito problema com a Câmara Municipal. Acho que faltou tato, habilidade para dialogar com a Câmara Municipal. Isso trouxe entraves para a administração. Foi. Esses entraves acabam refletindo na cidade.
ele herdou algumas situações administrativas do governo que saía, por exemplo, a questão do contrato de ônibus, que o Arthur renovou no apagar das luzes, o contrato com as empresas de ônibus, que faz com que hoje a cidade tenha que pagar, se eu não me engano, são 33 milhões por mês. Por mês? Por mês, de compensação para o caixa das empresas do transporte coletivo. Então, ele pegou aí algumas situações graves, tentando contornar, mas acho que ele poderia ter sido mais efetivo, por exemplo, com relação a políticas de meio ambiente. Acho que ele poderia ter sido melhor no trato, na relação com a Câmara, tanto que isso fez com que o candidato dele não tivesse êxito lá na disputa da presidência da Câmara. E nesse processo da eleição, a gente vê aí que todo prefeito que está com a máquina na mão, ele diz aquela lenda de que ele tem 30% das intenções de voto. Sim. Né? Ele está com a máquina na mão. Então, eu diria que o Davi é o candidato que vai para o segundo turno, é o candidato que quem quiser estar no segundo turno, né, vai entender que vai enfrentar, na minha opinião, vai enfrentar o Davi Almeida no segundo turno. Quer seja o Amon, quer seja o Alberto Neto, que é o candidato do meu partido, né, vai enfrentar o Davi. Então, eu daria uma nota para a administração do Davi. O Davi não teve atraso de pagamento de servidor, a gente não viu isso, né? Honrou. Vamos reconhecer. A gente não vê aí, por exemplo, dizer, olha, não honrou a database dos servidores, acho que isso também foi, ele conseguiu honrar, mas teve, como eu disse, problemas políticos de relação, não conseguiu dar respostas claras para a questão do trânsito em Manaus, acho que o trânsito ainda é muito problemático em Manaus. Então, daria uma nota 6 para o Davi hoje. De 0 a 10. 6. 6. Tudo bem. Olha só, Cicerão Mais da uma? Política. Tem, a gente vai até 1h da tarde. Cicerão da Política tem aqui, toda quinta-feira, um personagem político da cidade de Manaus que, claro, nós selecionamos aqui os personagens através de cartas, ele escolhe, faz o comentário e, obviamente, você concorda ou discorda, vivemos num país até então democrático. Vamos lá. Chico Preto. Vamos lá. Mais uma. Também. Pronto. Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. Bob Cidade. Pré-candidato a prefeito de Manaus pela União Brasil. Eu quando olho para a foto do deputado Roberto Cidade, eu lembro que ele aumentou o meu IPVA e o ICMS do Estado. Ele aumentou porque o Wilson mandou um projeto para a Assembleia, no final de 2022, no apagar das luzes, e esse projeto, sob a presidência do deputado Roberto Cidade, ele foi votado em 37 segundos. Então, imagina, um projeto que aumenta exação, o tributo, impostos sobre remédio, sobre alimentos, sobre energia, sobre... 37 segundos foi o tempo da discussão, presidido pelo deputado Roberto Cidade. Então, eu não tenho uma boa impressão do deputado Roberto Cidade, porque quando você é presidente, você não é presidente da Assembleia, é do governador. Você precisa ter essa capacidade de ser independente. Você pode ser do mesmo partido, você pode ser até aliado, mas você, ali naquela posição, você precisa entender que tem pessoas que estão dependendo da decisão que você tome. Eu não vi a Assembleia chamar as entidades empresariais para discutir esse projeto, por exemplo. Isso tudo sob a presidência do deputado Roberto Cidade. A reforma está acontecendo, está em recesso. Está entendendo? Agora, não, o deputado precisa de mais 15 dias, tem que ter um mês de parada no meio do ano, sabe? Esse tipo de coisa. E eu só vim saber que o deputado Roberto Cidade falava agora nessa pré-campanha, porque na Assembleia nem ouvia. Assim, discurso, um posicionamento, nada. Eu estou vendo agora algumas falas do deputado Roberto Cidade dizendo que ele, como prefeito, faria aquilo que, como presidente da Assembleia, no governo que ele apoia, não fizeram. Então, sabe, eu acredito que o deputado Roberto Cidade é um produto de um projeto econômico muito forte por trás do governo do Estado. Muito bem. Mais uma carta ainda, 11h40, Poder e Opinião, recebe Chico Preto no quadro Sincerão da Política, ao vivo. Vamos lá. Plínio foi vereador junto comigo, tem uma boa relação com ele, a gente não concorda em tudo, mas a gente tem muita coisa em comum. E vejo que o Plínio ali se posiciona no Senado, tem uma pauta bem clara com relação a essa questão das ONGs. Defendeu, foi o autor, inclusive, do projeto da independência
da autonomia do Banco Central Brasileiro, algo muito bom, se a gente parar para pensar na política econômica, histórico. Então eu tenho simpatia pelo Plínio. Né? Sei que o Plínio agora é candidato à reeleição e torço, né, para que o Plínio possa seguir aí cumprindo o seu papel como senador da República. Agora, Plínio, eu quero te ver aí também ao lado, fazendo a barreira necessária para essa questão da reforma tributária, viu? Na Câmara nós perdemos a votação, mas agora no Senado eu gostaria de ver e quero ver o Plínio. O Senado deve reverter, Chico, com a tua experiência, esse resultado da Câmara? Pausa. E eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o Amazonas tem mais chances no Senado do que teve na Câmara. Acho que o Amazonas tem melhores chances. Mas aí eu tenho a convicção de que esse processo ele precisa de líderes. Uma coisa que eu te dizia ainda há pouco é que me incomoda muito, porque o cargo de governador do estado é um cargo de liderança natural. Talvez aquele que o ocupe seja fraco, mas o cargo de governador é um cargo de liderança, é um cargo de destaque. E no momento que você tem o Amazonas no meio de uma batalha, que é a manutenção eu não gosto nem de falar vantagem, mas das compensações que são dadas, são devidas ao Amazonas, por quê? Porque o governo federal não investe em logística na nossa região. Tem a BR-319, 40 anos, sabe? Uma rodovia inaugurada em 1976, e a gente tem que ouvir do governo Lula que a gente precisa tirar novos licenciamentos, sabe? Um negócio assim absurdo. De novo, pois foi inaugurado em 76. A gente precisa nesse processo de lideranças. E essas lideranças precisam estar presentes nesse momento. Sabe, tem uma coisa que está me incomodando, saber que o governador, no dia em que a Zona Franca está sendo votada, a reforma tributária, e a Zona Franca está envolvida nisso, que o governador está fora do país, não está na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, não está em Brasília, e deveria estar ali movimentando as estruturas, sabe, de articulação com outros governadores, com outros estados, porque é nesse momento que você articula para que você possa defender. E a Zona Franca de Manaus, em que pese seja Zona Franca de Manaus, ela tem um poder de indução na região amazônica como um todo. Sim. Roraima, Acre, Rondônia, isso tudo precisa de liderança, de articulação para que você possa ter votos para fazer frente a esse tipo de situação. E eu não vi o Wilson Lima nesse processo. É como você ter um exército, mas o general capou o gato, né? Picou a mula, foi embora. Então isso me incomoda. O prefeito da capital também deveria estar. Eu acho que o Davi poderia ter ido, sim. Fazendo coro. Sabe, eu acho que o Davi poderia ter ido, sim. Zona Franca de Manaus poderia ter ido lá. Agora, então, esse processo precisa de lideranças. Então, eu espero que, nesse momento, deixando divergências de lado, divergências locais, que haja maturidade para que todos sentem, cada um se articule, para que no Senado nós possamos ter essas chances que são melhores, concretizadas e a Zona Franca de Manaus assegurada. Chico, falando nisso aí, por exemplo, a gente pensa que na Câmara foram 7 deputados que votaram contra. Isso pois que era da base do Lula, né? E aí teve o Silas que votou a favor. Cara, né? Se tu tivesse lá, como tu se comportaria nesse caso? Fosse um deputado, Pablo, chegar... como você se... Pablo, vou te dar minha opinião. Faria? O sentimento que eu trago comigo é que a Zona Franca, ela é mãe dos amazonenses. Então tu imagina alguém mexer com a tua mãe. Simples assim. Tua reação. A Zona Franca é mãe dos amazonenses. Mas eu sei que o filho também não pode ficar dependendo da mãe pro resto da vida. Por isso que eu defendo alternativas à Zona Franca. A gente não pode ficar uma economia de um pé só. Mas enquanto a gente não tem outras alternativas, essas não foram criadas por causa de questões logísticas, por causa talvez de iniciativas mais contundentes por parte do governo do Estado, a gente precisa defender aquela economia que a gente tem. A economia que a gente tem é da Zona Franca. Então, óbvio que eu seria um desses 7 votos que se posicionaram contra a reforma tributária, porque a reforma tributária, do jeito que ela foi aprovada ontem, ela é ruim para os interesses da Zona Franca. Isso vai roubar as compensações que aqui nós temos, as empresas perderão competitividade, e depois eu mostro aqui para vocês um comentário de um grande consultor aqui no estado do Amazonas, consultor de grandes empresas, que ontem ele me mandava uma mensagem dizendo o seguinte: as empresas em Manaus, sediadas aqui na Zona Franca, diante dessa notícia, começam a considerar a possibilidade de sair. Sim. Isso é real.
Eu não estou querendo dar uma aqui de profeta do apocalipse, não. De Mas alarmista, mas se nós não, Eles no também Senado... Eles também foram, né, tiveram incentivo durante esses longos períodos aí, quer dizer que de uma hora para outra nada importa. Não, uma empresa não sai de uma hora para outra, Não, mas eu uma me empresa refiro, sai... O posicionamento desse, eu acho que pelo menos não poderia ficar em silêncio. Ou cobrar dos representantes uma efetiva ação política. As empresas não disseram isso de maneira pública. As empresas comentaram isso no corredor, no bastidor, nas entrelinhas, dizendo o seguinte, hipótese, olha, né? diante do quadro que está sendo entregue hoje para o Brasil, não compensa mais ficar em Manaus. Porque Manaus é longe, a logística aqui é ruim. Precária, a logística é A precária. logística é ruim. Dia É 23, caro produzir aqui. Então, né? para produzir aqui, eles precisam pagar menos impostos. Exato. Aí vem a deforma tributária e diz, não, vocês vão pagar tudo a partir de agora. Aí, tipo, então, se eu tenho vou que pagar tudo, e eu não tenho logística. aí eu vou para onde está Mas próximo dos grandes centros consumidores. Eu vou dizer uma coisa aqui muito clara, que eu tive a oportunidade de conversar com o diretor geral da fábrica, Livoltec, que vai inaugurar dia 23 no Polo Industrial de Manaus. A entrada no país é pelo Polo Industrial de Manaus. Essa indústria é uma indústria de capital chinês, né? Um investimento de milhões, 35 milhões, geração de 800 empregos, e aqui será construídos carregadores de carros elétricos e também placas fotovoltaicas solares, né? Que são conhecidas popularmente. Eles não iriam fazer esse investimento sem nenhuma informação precisa e privilegiada. Por exemplo, acredito que é um percentual enorme de ser revertido alguns trechos dessa deforma, como diz o Chico Preto, estou prestando atenção no que tu está falando, deforma tributária, acho interessante isso, né? Se não houvesse uma informação privilegiada, antecipada, justamente por conta dos movimentos que irão para os 81 senadores lá no Congresso para apreciar essa reforma. Jacques, o que acontece? As empresas que estão aqui, que têm projetos aprovados, tanto no CAIS quanto no CODAN, esses projetos eles têm um prazo de validade. Tem. Então, pelo princípio da segurança jurídica, esses projetos já aprovados, eles vão até o final. Porém, a Zona Franca na tem renovação. Na renovação desses incentivos, a regra já seria nova. E aí, na regra nova, ele disse, cara, não adianta eu ficar aqui. Não adianta eu ficar aqui. E um outro detalhe. Empresas novas que quisessem vir para cá a partir da aprovação da deforma tributária, eles iam botar no papel e dizer, cara, não adianta mais vir. Não adianta mais chegar. É matemático isso. É números, são números. Entendi. Então, a gente está num movimento do xadrez, a gente está diante de um cheque. E a gente precisa agora mexer as pedras com inteligência, com articulação, para que nós possamos sair dessa posição de cheque. E a Zona Franca voltar a respirar para que ela possa seguir atraindo empregos e, enfim, fortalecer a economia do nosso Estado. Olha só, Poder e Opinião recebendo hoje Chico Preto, aqui no Sincerão da Política, o quadro de toda quinta-feira pela RND-TV, canal 38.1 e pela Rádio ZLZN Manaus, com nossos articulistas, Dr. Anderson Fonseca, advogado, e toda vez eu faço a ficha, mas é porque é interessante a ficha. É verdade, eu agradeço. E também o Pablo Medeiros, nosso articulista do Poder.com. Eu vou para o intervalo, mas eu volto já. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com.
com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Já estamos de volta aqui na sua RND TV, canal 38.1. Dá tempo de mais uma carta pro Chico Preto? Saideira. Vamos ver quem Então, Alberto Neto. O Aí, Alberto, o teu candidato, pré-candidato. o Alberto se posicionou de maneira correta agora na questão da reforma tributária. Tem se posicionado de maneira contundente nessa questão da defesa da Zona Franca. É o candidato do meu partido. É o candidato que a gente vai caminhar. E tenho certeza que o Alberto vai apresentar para a cidade de Manaus um conjunto de ideias que respondam aí aos grandes desafios que a cidade enfrenta. Chico, tu é sincerão aqui no quadro e sincerão lá no partido. Você fez críticas ao pré-candidato. Fiz. As críticas que eu fiz ao Alberto há um mês atrás. Um mês atrás foi o seguinte: precisa apresentar proposta. Eu voto no Bolsonaro com convicção. Certo. Mas uma caminhada rumo à prefeitura, ela não pode ter só o Bolsonaro como âncora. O Bolsonaro é uma figura que, certamente, pela indicação dele, é capaz de transferir aí, os especialistas comentam, em torno de 100, 150 mil votos para o candidato apoiado por ele, mas 100, 150 mil votos para ganhar a eleição não é suficiente. Então você precisa falar de propostas. E foi dessa cobrança, exatamente, foi dessa cobrança que eu sentei com ele e disse, cara, eu tenho de sugerir isso aqui para a cidade de Manaus. Não tenho tantos assuntos assim, mas daquilo que eu já consegui. Como foi que ele recepcionou? Tranquilo. Porque olha só, naquela entrevista que foi numa outra emissora, eu falei o seguinte, cara, precisa apresentar proposta. E eu falei aquilo no tom certo, de forma verdadeira, não no intuito de desqualificá-lo, mas no intuito de alertá-lo. Olha, a gente ter o Bolsonaro, fantástico, o maior eleitor nesse processo eleitoral. Agora, a gente precisa ir além. E além é falar de propostas para a juventude, falar de intervenções no meio ambiente, falar da situação do tráfego em Manaus. Então a gente precisa apresentar um conjunto de ideias para que a população veja e diz, cara, é isso que a gente está precisando. Então a gente sentou, conversou. Isso é política, né? Tiveram alguns ainda fogo amigo, né? Entre aspas, que, pô, o Chico tá contrário. Não, tem gente que quer apagar com gasolina. Eu vi. Só que ali naquele momento, aquilo que eu te falei, é aquela história, o silêncio não comete erros. Eu fiquei calado e a coisa passou. O silêncio não comete erros. Hoje tá cheio. Hoje tá cheio. Eu vou chamar agora Chico Preto, o filósofo. Chico, 11h55, obrigado pela sua presença aqui no Poder e Opinião, no nosso quadro Sincerão da Política. Espero mais vezes você poder vir aqui conosco contribuir com a sua opinião. E mais sinceridade. Mais sinceridade. Honrado. Eu, ao final, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. E eu, como alguém que busca ser um bom cristão todos os dias, que não é fácil, eu sinceramente desejo tanto ao governador Wilson Lima quanto ao prefeito Davi que eles tenham, sabe, as melhores condições para tomarem decisões pela nossa gente. O Wilson, a quem eu faço críticas contundentes, ao Davi, com quem eu tenho uma relação pessoal, mas não deixo de reconhecer que faltou, sabe, às vezes mais um diálogo, faltou um pouco mais de insistência em alguns assuntos, mas também não deixo de reconhecer que teve, sabe, bons resultados. A gente vê aí saúde sendo reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma das melhores saúdes básicas do Brasil, outras ações da Prefeitura. Enfim, eu desejo muito, sabe, que Deus abençoe ao Wilson, ao Davi, até o presidente Lula, para que eles tomem decisões que verdadeiramente cheguem àqueles que mais precisam, porque quem mais precisa de governo nesse país são as pessoas mais carentes,
aquelas que precisam de melhores decisões que possam verdadeiramente dar a oportunidade a elas de que elas, com o suor do seu trabalho, possam levar o sustento e a dignidade para dentro das suas casas. Então, esse é o meu desejo, tanto ao presidente da República, quanto ao governador Wilson e ao prefeito Davi, que suas decisões sejam acertadas e em prol da nossa gente. E muito obrigado, viu? A todos vocês, a Pablo, Jackson, Anderson e os internautas que nos acompanharam. Posso deixar o arroba? Agora. Arroba Chico Preto AM. Vai lá, algo que eu não tenha respondido aqui, me manda no direct que eu respondo. Que você assistiu o vídeo e agora eu vou te explicar. Qual vídeo? Não, a tua deixa lá no arroba. Eu te acompanho lá, eu vejo. Sim. Eu gostei daquela sou eu que respondo. Tá? Gostei daquela sacada. 98% das vezes sou eu que estou respondendo ali. Eu gostei daquela sacada. Eu ia te fazer Não, sou eu que estou respondendo. O perfil é meu. Vou falar contigo, então. Mas tem ali 2% que ajudam. Que tem ajuda. Tem uma ajudazinha. Vou falar da quina e da quadra lá. Vou fazer um teste. Quina e quadra e ele... Vou falar sobre o gato. Sobre o gato. E esses 2%, não são aqueles 2% daquela música, aquele 1% vagabundo. Entendi. São 2% também corretos, tá? Muito bem. Doutor Anderson, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, Jackson. Vamos seguindo em frente nessa quinta-feira, já entre sol e chuva, né? Já. Muito obrigado, Pablo Medeiros. Hoje foi bom, né? Eu gosto do Sincerão porque é sempre um dia dinâmico, bom. Isso, é bem dinâmico. Passa rápido, né? Uma boa tarde para todos os espectadores. Boa tarde ao Chico Preto, obrigado, Anderson e Jackson. A produção é da Ariela Maiara e o VMix e o áudio é do Anderson Nego Bom. É assim mesmo. Anderson, aí aspas, abre, Nego Bom, fecha aspas. Nesse sentido. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Aqui é Sobre Gente, RND TV, canal 38.1 e Rádio ZLZN Manaus. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã.